está começando mais um Territórios. Por trás do glamour encontra-se um olhar focado. Um minuto é precioso. Informar, contar histórias. Essas são algumas das funções de um jornalista. Por trás das câmeras, o perigo, a tristeza, a alegria e a satisfação de tentar fazer a diferença. Aquele sonho do início da faculdade de tentar mudar o mundo aumenta a cada dia. E para falar sobre este sonho e todos os desafios da vida de um jornalista, nós conversamos hoje com a jornalista Thaís Serve Sereta. Seja bem-vinda, Thaís, obrigada por estar aqui no programa. Olá, obrigada, Keila. Thaís, conta um pouquinho para nós por que tu escolheu cursar a faculdade de jornalismo, de ser jornalista? Sim, foi um pouquinho curioso, não era assim a minha, digamos, a primeira opção, né? Eu conversei com a minha mãe, eu disse, mãe, quem sabe eu faço fisioterapia. Depois eu pensei, eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa falar. Né? Eu me considero um pouquinho assim, ágil, rápida, ligada no 320, né? Então eu precisava de alguma coisa assim que eu pudesse me comunicar. Gosto muito da comunicação, né? Isso me encanta, de ter uma relação com as pessoas, de conversar com as pessoas, contar histórias, né? Então foi isso que me chamou a atenção e eu era muito curiosa, sou um pouco curiosa, bastante curiosa. E também queria saber como é que funcionava, né, uma televisão, o que acontecia por trás, lá nos bastidores. Então isso foi um pouco assim do que me encantou. Eu queria falar, queria me comunicar, queria falar com as pessoas, queria ter na área da comunicação, queria seguir essa área. Thaís, faz mais ou menos uns 3 anos que tu está formada e por onde tu passou, como é que foi desde que tu se formou até agora? Como é que está sendo essa tua carreira? Vai fazer 3 anos. Bom, aqui na Unifra eu comecei, né, a gente sabe que aqui na instituição tem um leque de oportunidades, né, a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades. Então eu comecei no rádio, comecei aqui na rádio na Unifra, a gente tinha um programa do Cinepop, né, comecei na Unifra, tinha o Cinepop, depois ao longo dos conteúdos, as cadeiras, a gente vai conhecendo, vai se interessando e quer fazer um pouco de tudo, né? Então aí fui pra TV, comecei, fiz uma seleção, participei dessa seleção, fui pro TJ, né, no Jornal da Unifra. Fui apresentar, fui ser repórter, produtora, comecei por ali, foi a base, né? Foi aí que começou o encanto, foi aí que começou todo o aprendizado, né, de seguir, né, para seguir essa carreira. Depois da Unifra, eu participei de uma seleção de estágio na RBS TV, lá eu fui selecionada e fiquei lá no estágio durante 1 ano. Todo o ano de 2012 eu fiquei estagiando e com certeza tudo que eu aprendi aqui na Unifra a gente pôde botar em prática e claro que bem mais, né? O que a gente aprende na teoria nem sempre a gente coloca na prática, mas depende de cada emissora, enfim, de cada lugar que tu trabalha. Então eu fiquei lá 1 ano como estagiária e 6 meses como repórter temporária. Nesses 6 meses, terminou meu contrato em 2013 e aí comecei na TV Pampa. Lá também fiz uma seleção, o pessoal estava precisando, né, de uma jornalista, deu acaso de ter terminado meu contrato, fui para lá. Então eu fiquei 1 ano e meio na RBS TV, estou há 2 anos na TV Pampa e dentro da faculdade eu participei, né, da TV Unifra, do Cinepop na rádio e também participei de um programa de rádio lá em Dom Pedrito, lá onde eu nasci. Fiz uma assessoria, assim, durante a faculdade, antes de me formar, né? Então, passei por alguns trabalhos. E o que te atraiu para o telejornalismo, Thaís, assim, ir para esse lado da televisão? Pois é, como eu te disse, uma pessoa muito curiosa, né? Então eu queria entender o que se passava por trás da TV, né? Como se fazia jornalismo, como que as pessoas iam atrás da notícia, como que ia para o ar a notícia, como que ela era editada, como que ela era gravada, né? Então, por ser uma pessoa muito curiosa, eu acho que isso me chamou a atenção. E na faculdade a gente aprende que o texto da TV é diferente do texto do impresso, que é diferente do texto do rádio, né, que é diferente do texto do online. Então o texto da TV é mais dinâmico, né? Eu acredito que seja um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, um pouco mais sucinto, né? A cada dia a TV ela tá mais ágil. Então isso também me chama atenção, né? Ir para esse lado foi o que mais me chamou a atenção, saber como a TV funciona, como que se trabalha, contar as histórias, né? Isso que eu queria depois de formada, isso que eu tinha certeza, eu queria contar histórias, é isso que me chama atenção.
essa agilidade que a TV tem também, além do rádio. Então, mais ou menos isso, assim, me chamou a atenção saber os bastidores da TV, como se escreve a notícia, como se faz a notícia, porque o que tu aprende na faculdade, tu tenta botar em prática no mercado de trabalho. Às vezes é diferente, nem sempre tudo que tu aprende tu consegue colocar em prática. Depende do trabalho que tu está, né, enfim, depende da tua rotina diária. Thaís, nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a vida de um jornalista. Não sai daí, a gente já volta. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Estamos de volta e a nossa convidada de hoje é a jornalista Thaís Sereta, que está nos contando um pouquinho mais sobre essa profissão, como ser um jornalista. Thaís, como é que é a rotina de um repórter de televisão? Bom, como a gente estava conversando antes, no outro bloco, depende do lugar que tu estás trabalhando, né? No meu caso, no repórter de TV, o que a gente faz? A minha rotina é a seguinte, eu chego na TV, eu vou ler os jornais, vou ler os sites, né? Eu vou montar o espelho que é as notícias que vão ir pro ar nesse dia, eu vou fazer a ronda, né? O que é a ronda? A gente liga pra polícia, né? Pros bombeiros, para saber se aconteceu alguma coisa factual, alguma coisa de grave, né? O que mais encanta nessa profissão? Cada dia é um dia, né? Cada dia são pessoas diferentes que eu vou entrevistar, são pautas diferentes, são histórias diferentes. Então, assim, tem rotina? Tem, mas a rotina é um pouco diferente, é diferente a cada dia, né? Acaba não virando uma rotina. Claro que a gente tem que escrever, tem que editar, né? Tem que produzir, tem que ligar para os entrevistados. Mas a rotina é mais ou menos essa, tu vê o que aconteceu de factual, o que aconteceu assim de grave, né, de mais importante no dia, para poder dar no jornal, para poder ir ao ar. E Thaís, o que te marcou nesses 3 anos, quase 3 anos, né, de profissão? Teve alguma reportagem, alguma matéria que te marcou mais? Bah, essa me marcou, essa eu nunca vou esquecer. É bem complicada, assim, essa pergunta é bem difícil, assim, de responder. Na verdade, é bem difícil de responder perguntas, a gente gosta de perguntar, né? Então, assim, nesses quase 3 anos, assim, trabalhando, digamos, no mercado de trabalho, foram várias reportagens, várias histórias, tristes, alegres, comoventes, né? Difíceis de escrever, enfim. Mas não tem, né, como a gente não se comover com o caso da Boate Kiss, né, um caso de repercussão internacional, né, foi muito incrível porque eu recém era formada, né, eu recém me formei, foi em janeiro de 2013 e foi a formatura, né, e 3 semanas ali eu estava formada, então assim, como a gente fala, né, só o dono da dor sabe o quanto dói, é na briga, assim, na luta que tu aprende, né, eu recém era formada.
Eu fui muito bem instruída, né? Eu estava na RBS TV, então fui muito bem instruída para poder fazer as reportagens, né? Na verdade, eu descobri, né, com essa tragédia, um outro lado do telejornalismo, a produção. Então, isso eu me encantei demais na produção. Eu pude conhecer muitos repórteres da RBS TV Porto Alegre, da Globo, São Paulo, Rio, e a minha função ficou na produção nessa época da tragédia, né? Então, isso me fez ver um outro lado, fez eu me encantar um pouco mais pro lado da produção. Eu pude produzir matérias, enfim, né, como toda a minha trajetória lá pro Jornal do Almoço, RBS Notícias, pro Fantástico, pro Teledomingo, e isso para mim foi muito gratificante. Meu trabalho foi reconhecido também como produtora, sabe? Então, até hoje a gente, né, acaba tendo um vínculo com esses familiares, com esses pais, com esses sobreviventes. É impossível não se emocionar com a história que eles contam a cada dia. Enfim, então, resumindo, a tragédia da Botkiss é uma das reportagens que ainda me marcam, né? Porque a gente está sempre falando, me marcou, ainda me marca. O caso do Bernardo, né? Que é o menino aqui de Santa Maria, que faleceu. Então, essa história ainda está acontecendo. Mas também tem histórias de superação, né? Matérias com o pessoal da cadeira de rodas, matérias de superação, matérias alegres. Hoje a gente fez, inclusive, uma matéria sobre o cachorrinho, né? Que foi queimado. Então, assim, eu nem gostaria de citar, porque foram tantas, né, tantos aprendizados diários, tantas reportagens, tantos textos, que a gente acaba, assim, não querendo delegar... Cada um é único, né? Exatamente, cada reportagem é única. E quando o teu trabalho é reconhecido, isso é melhor ainda, né? Então, poder produzir essas matérias para o Fantástico, Teledomingo, e agora, onde eu estou, na Rede TV News, né, matéria nacional para São Paulo. Então, cada matéria é uma matéria, sabe? Muito marcante, assim. Todas que a gente faz, a gente precisa aprender um pouquinho com elas. Eu acho que é bem isso, tu precisa aprender. Tem assuntos que a gente não sabe, que a gente aprende na reportagem, então a gente tem que levar isso aí também. E Thaís, para os alunos que querem, os acadêmicos de jornalismo que querem seguir esse lado assim do telejornalismo, né? O que tu diz para eles? Quais são as dicas que tu deixa para eles? É aquilo assim, resumindo, as dicas para quem quer seguir essa profissão tem que gostar. Tem que gostar de estar ali, de contar histórias, de enfrentar muitas coisas que a gente às vezes acha que não está preparado, né? Como o caso da Botkiss, como o caso do Bernardo. Enfim, tu tem que estar preparado, tem que gostar. Mas principalmente, eu acho que para quem está ainda na faculdade, tem que ter um estágio. Eu acho que o estágio é primordial para te poder aprender. Porque tudo que a gente aprende na teoria, a gente pode aplicar na prática, né? E principalmente assim, a Unifra tem um leque de oportunidades, né? Tu pode começar esse estágio na faculdade. Sim. Tu tem a TV, tu tem o rádio, tu tem o impresso, tu tem a fotografia, tu tem o online. Então tu tem essa gama de oportunidades para aprender, para abrir portas, para te poder ir para o mercado de trabalho, para te fazer um estágio fora. Então assim, na minha opinião, eu acredito que isso para mim foi muito importante. A dica que eu dou é essa, que o aluno que puder, o cavalo passa encilhado, a gente tem que montar, né? Foi isso que eu tentei fazer durante a faculdade. Acho que poderia ter feito mais, né? Queria ter feito mais. Então, o estágio é uma grande oportunidade para as pessoas aprenderem, para te poder aprender na teoria, aplicar na prática. Eu acho que esse é o grande aprendizado do aluno que puder fazer o estágio, correr atrás, né? E aprender sempre mais. Muito obrigada, Thaís, pelas dicas para o pessoal aí de casa. Eu quero te agradecer pela presença aqui. Obrigada. E esse foi mais um Territórios. Falamos um pouco sobre a vida de uma jornalista, de um telejornalismo. Até o próximo programa. Tchau, tchau.